Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula, mais um vídeo aí muito interessante que eu quero trazer para vocês, quero compartilhar com vocês, tá? A intenção desse vídeo é para as pessoas que estão iniciando aqui nas apostas esportivas ou até mesmo intermediários que querem tirar alguns insights aqui para melhorar também a sua pré-análise, beleza? Sei que tem muitos vídeos no YouTube aí que falam sobre o back favorito do primeiro tempo, tem muitos vídeos legais aí gratuitos para vocês também explorarem. Também estou trazendo alguma coisa aqui para vocês sobre isso, porque eu acho que conhecimento conhecimento sempre é bom você adquirir, porque aqui é uma troca de experiência. Tanto eu aprendo muito com vocês, tanto eu como a Leandra, como a gente também consegue ensinar algumas coisas para vocês pela nossa caminhada aí, né? Nas apostas esportivas, alguns anos aí, vamos algo mais aí para o sétimo ano aí nas apostas esportivas, graças a Deus, aprendendo cada dia mais e crescendo, tá? Subindo o degrau de cada vez, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais a crescer cada vez mais, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco aí sobre back favorito do primeiro tempo. Isso é para vocês, tá? Que estão iniciando aqui nas apostas esportivas e querem começar com algum método. Eu sempre aconselho as pessoas que estão iniciando as apostas esportivas que ela comece com algum método ali que te deixa sereno, que não seja uma coisa muito complexa, né? Que você tem um pouco, às vezes, as pessoas que estão iniciando, eu tenho um pouco de conhecimento aqui, conheço alguns times de algumas ligas, pô, legal, traga esse conhecimento aqui para você desenvolver um método aqui na pós-esportivas. E por que eu falo no back favorito? Porque aqui eu vou ter um controle do trade, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então a ideia é falar um pouco. Vamos passar aqui para falar qual que vai ser as nossas, né, as nossas ideias aqui, ó. Qual que será o objetivo, tá? Vamos falar um pouco aqui de objetivo. O objetivo é criar um, né? O objetivo é o back favorito do primeiro tempo. O método, tá? Qual seria o método? Vamos escrever uma tese falando sobre o back favorito do primeiro tempo. Vamos pegar as melhores equipes. Vamos escolher ali, ó, no máximo ali para você que está iniciando, umas 3 ligas, tá? Vamos falar um pouco sobre range de odd, leitura numérica, coisa básica também, que leitura numérica, pós de bola, arremates no gol, que isso é interessante, uma leitura de mercado, risco, retorno e gestão de banca, tá? Gestão de banca, que isso é sensacional. Peço que vocês, o vídeo pode ser que fique um pouco longo, então peço que vocês aí, se vocês puderem anotar, peguem um caderno, uma caneta, vamos anotar algumas coisas legais aí que a gente pode pensar, tá? Então, vou abrir um pouco aqui o meu bloco de notas, tá? O meu bloco de notas que eu vou deixar aqui do lado de vocês, aqui, ó, bem interessante, bem quietinho aqui. A gente vai falar sobre o quê? Sobre método. Quando a gente fala sobre método, a gente tem que pensar o quê? Vou aumentar aqui a fonte. 14 fica legal. Ficou pequenininho, né? Vou colocar 16. Aqui é tudo ao vivo, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre método. Quando a gente fala método, você tem que pensar assim, vamos escrever uma tese, né? Uma tese, o que que eu quero, o que que eu espero desse meu método, né? Eu vou trabalhar o quê? Um back favorito no primeiro tempo. Então, eu vou colocar assim, ó, back favorito, né? No primeiro tempo. É isso que a gente tem que pensar, tá? 2 pontos. Eu já escrevi minha tese, já escrevi meu título. O que eu preciso agora? Cara, se eu vou trabalhar um back favorito no meu tempo, eu preciso conhecer, eu preciso, como eu estou iniciando, eu vou pegar ali, vamos pensar, vou pegar 3 ligas, tá? Vamos pensar assim. Bom, então eu vou estar escrevendo uma tese, 3 ligas, né? 3 ligas. Vou escolher. Eu escolhendo essas 3 ligas, o que que eu vou pensar aqui, né? Vou pensar nas melhores equipes e vamos dar uma olhada. Vou pegar as 4 melhores equipes de cada liga, tá? Ou as 5 melhores equipes de cada liga. E aí eu vou formar depois o escalão de times que eu vou operar. Não é sair operando qualquer time. Ah, esse time tá com pressão aqui, eu vou operar. Não. A ideia aqui é você criar um método de você se especializar num back favorito no primeiro tempo. Ou seja, o que eu falo quando eu falo se especializar? Você escolher as melhores equipes para você operar. Não você não operando qualquer equipe. Ah, porque esse time está jogando melhor, eu vou entrar. Não, você não conhece os titulares, você não conhece a escalação, não sabe como o time joga em casa, como o time joga fora, tá? Então, dito isso, o que a gente podemos pensar aqui, ó? Depois eu vou passar alguns sites para vocês, tá? Vamos pensar aqui, ó. Vamos abrir o SofaScore. Como a gente falou aqui de a gente pensar e operar 3 ligas, vamos pegar aqui o SofaScore. Vamos entrar aqui, ó. Vamos primeiro começar aqui, ó, SofaScore.
Vamos pensar aqui na Premier League, tá? A primeira que eu vou escolher é a Premier League. Tá lá embaixo, tá na ordem alfabética. Aqui, Inglaterra, Premier League. Tá. Escolhi a Premier League temporada 23-24. Aí você pode pegar as temporadas passadas, dar uma estudada, quais times sempre estavam melhores. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar a temporada passada, 22-23, quem foram as 4 ou 5 melhores equipes. Então eu vou ter aqui, ó, pô, eu vou estudar essas equipes, ó, vou pegar o Manchester City, o Arsenal, o Manchester United, o Newcastle e o Liverpool. Né? O Chelsea vai. Aí é questão de temporada a temporada. O Chelsea vai perceber que o Chelsea não estava muito bem na temporada passada. E nessa temporada continua não estando bem. Tá? O Manchester United até terminou em terceiro lugar, mas também não vem muito bem nessa temporada. O Tottenham está muito bem. Você pode colocar o Tottenham aqui, tá bom? Isso você fazendo estudo das temporadas passadas. Então vamos pegar a temporada atual. Se você está começando, quem estão os melhores times? Pô, o Tottenham está muito bem. O Arsenal, o Manchester City, o Liverpool, até o Aston Villa tá jogando muito bem, tá? O Aston Villa. Mas, Elton, como eu tô começando, eu vou pegar só o Tottenham, o Arsenal, o Manchester City e o Liverpool. Vou estudar essas 4 equipes. Aqui eu tô aqui para aprender. Vou estudar essas 4 equipes. Aí você coloca, né? Você coloca lá, Tottenham. Aí você vai colocar o Arsenal, o Manchester City e o Liverpool. Você vai escolher, vai fazer com outras ligas também, tá? Então, a ideia é fazer 3 ligas. Poxa, eu gosto da Premier League, eu gosto da Bundesliga. Você pensando com você. Na Bundesliga você vai fazer também a mesma analogia, o mesmo raciocínio. Pô, eu não gosto tanto da La Liga. Vou escolher Campeonato Brasileiro. Faço o mesmo raciocínio. Pega as melhores equipes e estudo. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar o quê? Você vai estudar as equipes. Você vai entrar no Tottenham, vai partir por quem que são os seus titulares. Aqui vai mostrar, tá vendo? Os titulares, quem são os melhores jogadores. E isso, gente, é com o tempo. Tá? Não queira entrar aqui para as apostas esportivas, estudar 1 mês e 2 meses e falar, puta, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Não, calma. É tudo com tempo, tá? Aqui a ideia é você subir um degrau de cada vez, então é tudo com tempo. Aqui eu estou passando mais uma visão teórica para vocês. Então vamos lá. Eu sei que tem o Som, o Romero. Aí vai estudando quem são os atacantes, quem são os principais passadores, tá? Dito isso, você pode até criar uma planilha no Excel, colocando lá os titulares, quais são os pontos fortes. Aí eu vou passar um site muito interessante para vocês, tá? Que é o WhoScore. Tá? O site está aqui, ó, o Score. Vou até copiar e colocar. Depois eu deixo na descrição, tá, pessoal, esses sites. Eu vou entrar no WhoScore. O que que o WhoScore ele vai falar para mim? Ele vai mostrar para mim quais são os pontos fortes e os pontos fracos das equipes. É bom você, poxa, o Tottenham é bom de contra-ataque, o Tottenham ele é bom de bola parada, o Tottenham não é muito bom, a fraqueza do Tottenham é contra-ataques, ele sofre muito contra-ataques, tá? Aqui no WhoScore, que é um excelente site, extremamente confiável, ele te traz esses parâmetros, te traz essas variáveis. Então você vai entrar aqui, vai entrar na Premier League. Vou aumentar um pouquinho. Não fica pequenininho, né? Melhorou. Tem que colocar 110. Aí eu entrei aqui, ó, na Premier League. Aí ele vai trazer para mim os confrontos, né? Depois os confrontos. Mas eu posso vir aqui, ó. Aqui também vai trazer para mim aqui a classificação. Eu vou entrar aqui no Tottenham. E ele vai trazer várias coisas bem bacanas para mim. Aqui você vai perceber o que? Tá em inglês. Se o seu inglês não for muito bom, você vem aqui ó, com o botão direito e vem aqui traduzir para português. Tá? Que ele já traduz. Então ele vai falar aqui, quais são os pontos fortes do Tottenham? Ó, atacando pelas asas. Atacando pelas asas, gente, atacando pelas laterais. O Tottenham é muito bom em verticais. Por quê? Porque eu tenho um som muito rápido. Às vezes eu tenho o Richards ali, que não vem numa grande fase, mas às vezes ali ele consegue, é um cara que tem muita raça, que consegue ali, né, nas laterais, criando chances de bola de profundidade. Mesma coisa, eu gosto de lançar bola muito profundidade, né? Bola lançada, sempre lançada, ó. Criando oportunidade através de habilidades individuais, porque tem jogadores que têm uma certa característica de drible, principalmente o Som, o meio de campo do Tottenham também, ó. Voltando com a posição perdida, porra, legal. Ou seja, perdeu a bola, eles voltam muito rápido. E isso às vezes pode inibir qualquer contra-ataque do adversário. Criando oportunidades remotas,
Finalizando chance de gol, um time que finaliza muito. Aí, por exemplo, quais são as fraquezas do Tottenham, né? Evitando impedimento, que seria? Deixa sempre, né? O Tottenham costuma jogar sempre entre linhas, assim, né? Entre linhas. Esse é o perigo, porque jogando entre linhas, sua defesa, o atacante do adversário ele pode furar essa entre linhas e sempre sair ali na cara do gol. Né? Duelos aéreos, você percebe que o Tottenham não é muito bom de duelos aéreos. Então, por exemplo, escanteio, bola parada, você já, opa, já ligam um sinal ali bem vermelho, tá? Impedir que o adversário crie chance, tá vendo? Ó, o Tottenham, ele não é, ele deixa os adversários criarem chances de gols, né? Então tome muito cuidado com isso também, tá? E é muito fraco. Então, isso aqui você vai criando, você vai estudando os times. Não adianta você querer vir aqui para as esportivas e achar que um time tá jogando bem e pronto, acabou. Eu vou entrar nesse back, tá jogando bem, né? Eu vou entrar, se você não conhece escalação, se você não conhece como é que esse time comporta, como que ele joga em casa, como joga fora. Então é muito, muito importante que você tenha essa noção, tá bom? Então, dever de casa é o quê? Você criar, pegar três ligas, pegar os principais jogos, desculpa, pegar três ligas, pegar as principais equipes e dentro dessas principais equipes você estudar quem são os titulares, como joga em casa, como joga fora, entrar aqui no WhoScore, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, tá? Tentar assistir pelo menos um jogo da temporada passada, ou temporada passada não, tentar assistir um jogo, um ou dois jogos passados na temporada atual para ver como que esse time joga. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá bom? Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Então estamos falando aqui, ó, de método, né? Agora vamos falar o que de range de odd, que é um assunto muito importante também. Quando a gente fala range de odd, ó, coloca aqui, ó, range de odds. Quando a gente fala range de odd, por que é importante a gente estudar range de odd? Porque a gente vai classificar assim, né? Tem alguns que classificam de várias formas. Eu costumo classificar assim um hiper, né? Um hiper favorito, 2 pontos. Odds, né? 1,01 a 1,20, tá? Deixa eu colocar o arrobazinho aqui só para falar que é odd. Esse para mim é um hiper favorito, um super favorito. Odds entre 1,21 a 1,40. Um favorito forte, né? Favorito forte. Odds 1,41 a 1,70. Então, assim, essa é a classificação que eu aprendi, o que a gente sempre levou aqui para os nossos estudos. Para cada odd, o mercado espera um comportamento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você pega um hiper favorito de uma odd de 1,01 a 1,20, o que o mercado espera desse time? Que no mínimo ele massacre seu adversário. Criação de jogada, posse de bola, recuperação de segunda bola, perigo de gol, escanteio, profundidade. É o que o mercado espera. Mas mesmo assim o time não está jogando com esse ímpeto. Aí vai existir o quê? Um pouco do peso da camisa. Mesmo não jogando com toda essa pressão, o mercado ainda ele segura um pouco esse back. Por quê? Porque ele sabe que a qualidade do time é muito grande. Que existem jogadores diferenciados, que a qualquer momento ele pode desequilibrar o jogo e fazer um gol. Por mais que ele não esteja jogando por uma odd de 1,20, 1,15, 1,16, dentro desse range de odd. Mesma coisa se aplica para um super favorito que está com uma odd de 1,21 ou 1,40. O mercado espera um certo tipo de comportamento. Às vezes, o time não está jogando como espera, mas mesmo assim, com o peso da camisa e também dependendo do adversário, o mercado ainda segura um pouco esse back. Agora, quando você pega um favorito forte, quando eu coloco um range de odds de 1,41 a 1,70, se você conseguir entrar no back a 1,60, o mercado já vai se comportar de uma forma diferente. Se tiver um contra-ataque do adversário, o mercado já
não tem tanta paciência. Ele já, por quê? Porque é diferente. Para cada range de odd existe um comportamento. Isso é muito importante você entender. Você só vai aprender isso com o longo do tempo, estudando o mercado, vendo como o mercado se movimenta, tá? Isso é muito importante, tá bom? Por que que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, que eu já peguei muitos aqui. O hiper favorito, o mercado precificou lá, por exemplo, um Arsenal, né? Eu vou colocar aqui a 1,18. Mas o Arsenal não tá jogando bem. Eu tô vendo aqui, a minha leitura visual. Ele não tá jogando bem. Vou entrar nesse lay, Arsenal. Eu vou entrar. Porque eu quero pegar uma correção. Aí você tá lá 5, 6 minutos, só ganhou 2, 3 ticks, 4 ticks. Caraca, não corrigiu. Por quê? Porque o mercado segura. Porque pode ter uma hora que o Arsenal ele entre, ele consiga encaixar um contra-ataque muito fulminante e acaba fazendo gol. Pela qualidade dos jogadores. Então tome cuidado. Eu gosto muito desse range de odd aqui, ó. De um super favorito. Esse range de odds que a gente gosta muito. De 1,41 e 70, porque pinta margem de lucro melhor. Tá? Eu vou pular, né? Quando eu falei para vocês aqui, ó, eu vou pular isso daqui, ó. Depois a gente vai falar um pouco da leitura numérica e leitura de mercado. Eu vou entrar nesse aqui, ó. Risco retorno. Por que que eu quero entrar primeiro nesse risco retorno aqui, ó? Depois de volta a falar da leitura numérica. Depois de volta a falar um pouco da leitura numérica, eu vou entrar nesse risco retorno de cara. Por quê? Por quê? Toda vez que você entra numa operação, existe um risco. Existe um risco pequeno, existe um risco médio, existe um risco grande. Independente disso, existe um risco. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Aqui é uma renda variável, que não é uma renda fixa, é renda variável. Toda operação, ela é imputada um risco. E você precisa ter noção desse risco retorno. Ou seja, se eu tomo um gol contra a minha posição, qual que é meu risco? Se eu pego um gol ao meu favor, qual que é o meu retorno? Você precisa saber disso, você precisa estudar isso. Tá? Dito isso, isso que é interessante. O que a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Risco versus retorno. Precisa saber disso antes de entrar na operação. É indiscutível, tá? Antes de entrar na operação é indiscutível, você precisa saber disso. Saber qual que é o meu risco, qual que é o meu retorno. Tá? Vou abrir uma telinha aqui do Excel. E, tá? Aqui até uma nomenclatura que eu fiz no passado, tá? Que já fala um pouco disso aqui, depois eu falo um pouco disso quando a gente entrar aqui em gestão, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma continha. Elton, eu não sei muito bem de Excel. Cara, você tem que saber pelo menos um básico, básico do básico. Não tem como, você precisa saber. Tá? Eu também não sou expert de Excel. Sou. A Leandra conhece muito mais do que eu. O Paulo, que é nosso amigo, também conhece muito mais do que a gente. Tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui vai ter a odd do favorito. E aqui vai ter o risco e aqui vai ter meu retorno. Tá bom? E aqui você vai colocar a odd. Aqui tá a continha matemática do risco. Vou até fazer o seguinte, deixa eu ver se ó, é aqui, ó. Então, não vou copiar, você não pode estar. Ó, ó. Vou deixar aqui para vocês, vou até aumentar para vocês poderem copiar, tá? Dá para aumentar? Deixa eu ver. Consegue enxergar? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Vai ficar legal. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Aqui você vai colocar o risco e o retorno, tá? Essa é a conta, tá? Por quê? Porque eu vou pegar minha odd do favorito, tá? Menos 1 vezes 3 mais 1. Essa é a conta do meu risco. E aqui vai sair a odd se eu tomar algum contra a minha posição. Qual que é o meu retorno? Lá. Odd do favorito. Entre parênteses. Tá igual. Vamos repetir aqui, ó. Pra ficar legal.
Então, odd do favorito, igual, entre parênteses, odd do favorito, menos 1, entre parênteses, vezes 3, mais 1. Tá? Aqui é a mesma coisa. Igual, entre parênteses, odd do favorito, menos 1, fecha parênteses, dividido por 3, menos 1. Aqui eu vou dividir, lá em cima eu estou multiplicando. Beleza? Por que eu quero falar isso para vocês? Porque assim, vamos abrir um site da PostBF. Vou trazer para vocês uma. Vou pegar um jogo do. Vamos ver. Logo já. Ó. West Ham. Próximo jogo, ó. Lá 1º de novembro, tá? West Ham e Arsenal. Ficando alto essa odd do Arsenal, hein? Que maravilha, hein? Ó. Arsenal a 2,24. Um backyard jogando fora. Com certeza essa odd, hoje é dia 31, com certeza essa odd vai corrigir um pouquinho. Pode cair para 2,20, tá? Vamos ficar esperto aqui. 2,20, 2,18, que vai entrar mais dinheiro, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, como se fosse o Arsenal, né? Eu quero tentar operar um back Arsenal. E o mercado está precificando esse 2,24, um favorito. Então eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, 2,24. Pronto. Qual que é o meu retorno, o meu possível retorno? Isso aqui é tudo uma margem, tá? Não é um número exato, mas aqui é uma previsibilidade, porque isso vai depender muito de qual momento foi o gol, qual foi a odd de fato que o Arsenal estava, tá? Mas para você ter uma previsibilidade aqui no pré-live, bom? Ou até mesmo no live, você pode ter essa continha e colocar lá a pau. Então, 2,24. Se eu tomo um gol contra a minha posição, essa odd vai mais ou menos ali para 4,72. Mais ou menos, tá? E se eu pego um gol ao meu favor, esse risco, esse retorno vai ser 1,41. A odd. Isso aqui, quando eu falo, são as odds, tá? Aqui, ó. Odd e odd. A odd, se eu tomo um gol contra a minha posição, a odd vai para 4,72 mais ou menos. E se eu pego um gol ao meu favor, essa odd vai descer aqui para 1,41, 1,40, depende do volume do mercado, enfim. Bom? Tendo isso em mente, o que eu posso fazer? Ó? Posso vir aqui. Outro também que eu vou deixar na descrição para vocês, que é esse simulador, que é o Trend Vector. Tá? Aí eu venho aqui, ó, como eu já tenho, eu vou dar uma aumentadinha que também tá. Eu venho aqui, em vez de colocar, vou colocar stake. Uma stake de 100, aqui você coloca uma stake de 50, stake de 100, vamos simular. Qual que é a odd? 2,24. Vamos lá. É uma simulação. Então, vamos supor que eu consegui entrar nessa odd 2,24 do... Consegui entrar nessa odd 2,24 do Arsenal. Peguei o gol ao meu favor. Qual que é o potencial lucro lá? Falou 1,41. Mais ou menos. 41 a 1,41. É isso? Vamos ver. Ó, 1,41 pode ser de um momento... A depender, essa odd pode cair para 1,41, fica oscilando entre 42 a 1,40, tá? Então vamos supor que você consiga fechar 1,40, 60% de lucro. Mas se toma um gol contra a minha posição, vai para 4 e pouco. 4,72 que ele falou mais ou menos aqui, ó, 4,70, tá? Então eu vou ter quase 1 para 1, quase 1 para 1. Ou seja, se eu consigo pegar o gol a meu favor, eu vou ter ali entre 55 a 60%. E se eu tomo um gol contra a minha posição, eu também vou ter um risco ali de 55 a 60%. Tá? Porque essa odd pode vir aqui, ó, de 50 a 55% o meu risco. E o meu retorno de 55 a 60%. Isso é importante você saber. Isso é importante você entender. Tá? Isso varia muito a depender do momento do gol. Qual foi o momento do gol? Foi no meio do primeiro tempo? A odd vai descer um pouco mais.
Foi no comecinho do primeiro tempo, lá pelo minuto 8, 10, a odd pode que ela não bate a 1,41, ela bate a 1,45. Foi no final do segundo, não foi no final do primeiro tempo, lá pelos 40 minutos, essa odd desce mais um pouquinho. Em vez de bater 1,41, ela pode chegar ali a 1,36, a 1,37. Mas aqui para você ter uma previsibilidade em relação de risco-retorno, você precisa ter, tá? Dito isso, vamos ver o que a gente pode falar mais, né? Agora vamos entrar em um ponto aqui que eu te falo sobre, né, leitura numérica. O que é uma leitura numérica? Eu sempre falo pra você que a gente, quando eu vou operar um back favorito, a gente sempre usa 3 pilares. O que seria? Uma leitura visual, uma leitura. Para mim, uma leitura visual, deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma leitura visual é muito subjetiva. Tá? Cada um tem a sua leitura visual. Cada um vai melhorando a sua leitura visual com o decorrer do tempo. Assistindo jogos, assistindo jogos. Aqui ninguém quer ser um treinador de futebol. Muito pelo contrário. Aqui ninguém quer ser um cara especialista em tática de futebol. 4-4-2, 4-3-5. Não. Depois eu falar que a gente busca o quê? Por espaços, contra-ataques, roubada de segunda bola. Já falar um pouco sobre isso. Mas aqui ninguém quer ser um expert aí. Ele, aqui ó, o volante, ele não tá fazendo uma marcação boa, ele tá jogando de costas. Não, ninguém busca isso. Não é intenção, tá? Quando eu falo leitura numérica, é muito importante o quê? Né? Aqui eu vou abrir o site da Bet365 só para gente ter um, né? Porque eu quero pegar o radarzinho ali. Aí você usa o scanner que vocês quiserem, né? Ou melhor ainda, vou abrir o da Apostas BF, né? Então, a Apostas BF é onde a gente faz nossas operações. Tem aqui, ó, scanner aqui, ó. Scanner da BF, tá? Então, que é maravilhoso esse scanner da BF. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse scannerzinho. Quando eu falo de leitura numérica, eu vou vir aqui, ó. Tá? Tem esse scanner aqui, ó, que é sensacional. Jogo entre. Aqui porque eu tô pegando passado, tá? Jogo entre Santos e Curitiba aconteceu que o Santos ganhou de 2-1. Então aqui eu vou ter aqui, ó, estatística. Que no momento do jogo isso tá acontecendo, tá? No momento do jogo isso tá acontecendo. Deixa eu ver se tem um jogo ao vivo. Ó, vamos pegar um jogo ao vivo aqui, ó. Bristol. E aqui estatística. Ó, pronto, é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma leitura numérica. Aqui tem um radarzinho. 110? Bom. Aqui eu vou ter um radarzinho, tá vendo? Aqui eu vou ter um radar, aqui eu vou ter um scanner da Posse BF. Isso, cara, sem custo nenhum. Basta você abrir sua conta que você já tem todos os dados aqui para você poder operar. Olha que interessante. Isso é uma leitura numérica. Você vai estar com a sua leitura visual e vai estar junto com a leitura numérica. Ó. Pressão, finalização. Pô, tá com mais finalização, o meu favorito. Pressão ofensiva 2, que é ofensividade. Ele tá chegando mais nos ataques. Supremacia, a supremacia dele ali, ó, tá bem melhor. Expectativa de gols tá maior, porque ele tá chegando cada vez mais perto do gol, tá tendo chance, então a expectativa de gol dele tá aumentando, né? Aí eu tenho ataques eu tenho ataques perigosos. Aí depois eu vou ter outra aba também em relação a chutes, né? Então assim, eu tenho geral aqui. Vamos pegar outro aqui, ó. Tem uns que eu não tenho, mas eu vou ter aqui, ó. Tá vendo? Chutes dentro da área. Vou ter aqui, ó. Chutes dentro da área. Chutes fora da área. Desculpa, gente. Então, essa é uma leitura numérica. Você está fazendo com a sua leitura visual ali e está batendo também com a leitura numérica. Pô, já é mais um indício, mais um forte indício ali para você continuar na tua posição, porque eu estou enxergando e o time está jogando bem. O time está tendo posse de bola, tá? Isso também é para você levar no live, tá? Para alguma das suas métricas, beleza? Deixa eu ver mais. Quando eu falo sobre leitura de mercado, né? Falamos agora aqui, ó, do risco operação, falamos sobre a leitura numérica.
Leitura numérica. Scanner. Scanner que te mostre os ataques, chutes, escanteios. É tudo isso, etc, né? Não vai te mostrar ali a recuperação da segunda bola. Não vai, né? Isso é interessante. Agora que eu não falo leitura de mercado, né? Então eu tenho uma leitura visual. A leitura visual você vai aprender, né? Ela é muito subjetiva. Isso eu posso falar para você. Depois eu falar um pouco aqui sobre ela. Tenho depois uns slides que eu vou falar, comentar sobre isso. Então a leitura visual é um pouco subjetiva. Por que, que eu falo subjetiva? Ah, Elton, não tem. Porque às vezes a minha leitura não é a sua leitura. Às vezes eu tô achando que o jogo tá um pouco over. Você fala, não, o jogo tá under, não tá legal. Não tô conseguindo finalizar. Às vezes um chute bloqueado para mim é uma finalização, para você não é. Às vezes um ataque vertical, pô, tá vendo um ataque vertical? Pra mim é, pra você não, não é. Pra mim não é. Ataque vertical não é assim. Pra mim tem que correr a linha toda ali da lateral até chegar na linha de fundo e cruzar. Mas o que que te traz uma informação a mais? Os números. Os números são precisos. Então você tá ali no seu back favorito. Pô, ele tá jogando bem, tá recuperando segunda bola, tá tendo ataques, tá neutralizando contra-ataque. E eu tô vendo os números aqui, ó. Tá lá, remates no gol, tá lá posse de bola, tá lá escanteio, ataques perigosos, ataque dentro da área, chute dentro da área. Pô, tá legal. E aí vai ter o terceiro pilar que é o quê? Isso aqui, ó. A leitura do mercado. O que é uma leitura, né? Uma leitura do mercado. Leitura do mercado nada mais é o que as odds estão falando. Como o mercado está se movimentando. Cara, isso é fundamental para você. O que o mercado está fazendo? Como que a odd está se movimentando? Ou seja, vou botar aqui, ó. Vou pegar o jogo do Arsenal. De novo. Aqui, ó, resultados. Então, o que o mercado está falando para você aqui? Muitos ignoram isso. Muitos ignoram mesmo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa saber o que o mercado está falando para você. Ou seja, quando você compra, quando você entra na operação, você está comprando o quê? Você está comprando a cotação. O que é cotação? É a odd. Você está comprando uma odd. Quando eu entro numa odd 2,24, eu estou comprando essa odd 2,24. E o que eu quero? Quero que essa odd ela faça o quê? Ela caia. Concorda? Por quê? Porque eu quero que pessoas comprem essa odd junto comigo. Faça essa odd cair. Ou seja, o que eu estou enxergando, outros operadores no mundo, no Brasil, estão enxergando junto comigo. Porque o Arsenal está jogando bem. Então, se eu consigo comprar uma odd 2,24, a odd vai descer para 2,22. Alguém vai querer comprar essa odd 2,22. Ela vai descer para 2,20. E as pessoas vão querer comprar essa odd 2,20. Poxa, eu comprei ela 2,24, eu comprei o quê? Cara, comprei muito bem. Tá? E, consequentemente, o que faz a odd do Lei? Do Lei Aston Villa, do Aston Villa não, do Lei West Ham? Ela começa a subir. E as pessoas começam o quê? A borrachinha. E as pessoas começam a fazer? Elas começam a comprar esse lei e começa a subir. E você consegue ver essa movimentação aqui, ou seja, a odd do back do Arsenal começa a cair e a odd do West Ham ela começa a subir. Pô, tô tranquilo no mercado. O mercado tá me indicando o que eu espero. Ou melhor ainda, ela não começa a cair, ela começa a ficar estável. Né? A odd do Arsenal começa a ficar estável. Ela caiu, só que ela dá depois uma corrigidinha e fica estável. E, consequentemente, a odd do West Ham também começa a subir. E o back empate,
ele fica às vezes estagnado. Por quê? Porque o mercado está esperando o gol do Arsenal. Como que eu aprendo isso, Elton? É olhando o mercado. Como é que eu posso fazer isso, Elton? Simples, você pega, você vai separar. Você vai deixar o site da POS-BF ou do, não sei qual que é o white label, ou a Betfair aberta, no cantinho ali da sua tela. Vai estar com a sua stream e vai estar com um scannerzinho vendo a movimentação do mercado, vendo a leitura numérica. A partir do momento o mercado também te avisa, as odds também te avisam, o mercado também vai te avisar que é na hora de você startar a sua operação. Às vezes a sua leitura visual vai falar, pô, tá na hora de eu sair da operação. O Arsenal cansou, ele não tá mais jogando com aquele ímpeto. O que o mercado faz? Ele começa a corrigir, opa, tá na hora de eu sair, mudando a posição. Esse é o trade raiz. O melhor dos mundos é operar com software? Eu operei muitos anos aí com Geeks, tá? Que é o software que você opera, que você tem todas as ladders aí, é maravilhoso. Que seria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui, você tem várias ladders, que aí você consegue ver a amplitude do mercado. Mas dá para operar por aqui também. Tá na hora de sair. O Arsenal perdeu seu ímpeto, tá na hora de sair. Ah, mas isso não quer dizer que o Arsenal pode vir depois jogar, né? Os jogadores são seres humanos, eles não conseguem correr 45 minutos sem parar. Existe aquele ímpeto ali de 15, 20 minutos. Cansei, vou respirar, vou descansar um pouco. E aí o West Ham vem pra cima, o mercado sabe disso, ele vai dar uma corrigida. Esse back Arsenal. É o momento de eu sair da operação. Estopei minha operação. Pô, o Arsenal recuperou o fôlego. Voltou a atacar, voltou a contra-atacar. Comprei o back novamente. Tá entendendo? Isso é trade. Isso é trade. Trade nada mais que negócios. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. Tá? E você é o trader que está atrás da tela, ali atrás do computador, operando, vendo isso. Tá? Então isso é importante vocês entenderem. A movimentação do mercado. Se a odd está caindo, pô, tô tranquilo, tô no back, o mercado está acreditando, as pessoas estão confiando, os operadores estão entrando no mercado, opa. Outro detalhe também muito importante, que eu costumo ver bastante, que eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, é deixar o site da Bet365 aberto. Ó, West Ham, né? Aqui não compare odd, tá? Não compare odd. Por que não compare? Porque aqui é casa de aposta. Aqui a gente está falando de uma exchange, tá? Uma bolsa aqui, uma bolsa esportiva, tá? Lá é casa de aposta. Mas, por que eu falo para você que eu deixo aberto? Porque eu vejo a cotação. Ou seja, essa cotação tá 2,10. Você tá no momento do jogo. Você entrou lá numa odd de 2,24, né? Eu tô numa odd de 2,24. O Arsenal tá jogando bem. Você acha que a casa de aposta vai fazer o quê? Ela é besta. Ela vai diminuir essa cotação. 2,10 é para 2. Putz, ela tá diminuindo porque ela tá também, os algoritmos ela também tá percebendo o quê? Que o Arsenal tá jogando muito bem. Então você continua na posição. Tenha como referência, essa é a palavra clássica. Tenha como referência as cotações da Bet365 quando você está no back. Por quê? Se cai, você está na operação, pô, tá legal. Mas pode acontecer a variância? Lógico que pode acontecer a variância. Você assumir risco, você é gestor de risco. Você é um gestor de risco, a gente falou sobre isso. Por isso que existe a continha do risco-retorno. Você tem um risco aqui. Você também tem um retorno. Pode acontecer tomar gols de contra-ataque? Pode. Puta, ele neutralizou todos os contra-ataques, mas nesse escapou, o cara não tava. O adversário não tava fazendo nada, 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 mesmo você tomou o gol. Pode acontecer? Pode. É um risco, cara. Mas quanto isso vai ser diluído ao longo prazo? Com esse mesmo comportamento que o Arsenal jogou, se eu operar toda vez esse comportamento, quantos greens eu vou ter e quantos reds eu vou ter? Eu tenho certeza que você vai ter muito mais greens do que red. Mas a variância sempre vai estar do seu lado. Ela sempre vai estar junto de você, colado no seu pescocinho aqui. Porque é risco, gente. Você quer enriquecer? Tem que tomar risco. Essa é a única é a frase que todos os milionários e bilionários têm em mente. Se eu quero enriquecer, eu sou fanático em tomar risco. E você é um gestor de risco. Mas tem que tomar risco com prudência, com sabedoria. Não tomar risco assim aleatoriamente. Não, vamos, né, com prudência, com sabedoria,
Vamos conhecer o mercado, vamos conhecer os times, como o time joga em casa, como ele joga fora, vamos aprender a leitura do mercado, se o back está descendo, pô, legal, as pessoas, o mercado está acreditando, a referência da odd da Bet365 também está caindo, ou caiu, né, estabilizou, pô, legal. O back, o lay do adversário está subindo, pô, legal. Eu conheço como o time joga em casa, conheço os titulares, conheço meu risco retorno, pô, legal, maravilhoso. Eu sei o que está acontecendo. Não tomar risco assim, ah, tá jogando aqui time A contra time B. Pô, eu conheço esse time A, cara. Pô, ele tá classificado, ele é primeiro lugar ali e tal. Tá jogando bem, vou entrar. Pum, entrou. Puta, tomei o gol, tá vendo? Isso aí não é pra mim. Você não fez nenhum estudo prévio, não fez nenhuma uma análise prévia sobre isso. É isso que as pessoas não entendem. Bom, aqui não é jogo de azar. Aqui é questão de você sentar o bumbum na cadeira, ter previsibilidade, conhecer as equipes, saber como o mercado se movimenta, saber qual que é o seu risco-retorno e ter paz no coração. E trabalhar com gestão. Falando em gestão, é nosso próximo tópico aqui, né? Gestão de banca. Então, gestão de banca, eu até vou falar para vocês que é isso aqui. É isso que eu uso como gestão. Dificilmente, tá vendo que eu nem coloquei aqui, ó? Por que que eu nem coloquei aqui? Porque eu não opero esse tipo de odd. Eu não posso falar para vocês. Tem amigos que entram com 2%, 3% quando pegam um mod de 1,18, por exemplo. Eu não vou dar palpite nisso. Mas no super favorito, qual que é a minha gestão? 1,5. É mistake, 1,5. Um e meio, sei lá, uma unidade e meia. Um stake, 1,5% da banca. Um favorito forte, 1%. Um favorito fraco, 0,75%. Eu sou mais conservador, tá, pessoal? Favorito por odd acima de 2,10, 0,5%. Tá? Ou seja, nesse jogo do Arsenal, eu entraria com 0,5%. Eu sou mais conservador. Sou apaixonado por risco, gosto muito de tomar risco, mas sou conservador. Moderado conservador, tá? Tem gente que é mais arrojada, tem gente que é mais agressiva. Tem gente que no mod vai entrar com 3%, 4%. Eu não, sou mais conservador. Porque a minha ideia aqui, tanto minha como da Leandra, é volume, é volumar. E quando eu tenho a intenção de volumar, eu preciso de uma gestão mais moderada, conservadora. Essa é a minha ideia. Por quê? Porque uma sequência de hedge não vai me afetar tanto se eu entro com 0,5%, se eu entro com 1%. Diferente se eu entro com 3, 4, 5% e eu pegar uma sequência forte de hedge. Isso pode te afetar psicologicamente. Então você que está iniciando, comece com essa gestão mais tranquila. Costumo falar que a gestão de banca é um dos pilares mais importantes da aposta esportiva. Por quê? Porque é ela que vai separar o homem dos meninos. Porque é ela que vai sobrar, né, na literar, na toda é ela que vai te deixar ali no próximo dia com dinheirinho para você poder operar. Ela é tão importante quanto você conhecer o mercado, você conhecer uma pré-análise, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é alguma coisa extras, tá? É sobre esse site aqui, ó. É o Clube Elo. É um site muito legal, eu também vou deixar na descrição. Esse site, por exemplo, o que ele vai trazer? Você sempre vai ter que pensar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Sempre vai ter aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Que tá. Ó, é um site muito bacana que você tem que ter no seu portfólio aí para dar suas pré-análises, tá? Então, por exemplo, Today, hoje e Yesterday, que foi ontem, os jogos de ontem. Ele sempre vai mostrar os jogos de hoje. Hoje só temos um joguinho só. Esse jogo aqui do Vibrant e Rose. Aí você clica aqui, ó. Ele demora um pouquinho para carregar. Aqui que ele vai trazer para você? Ele vai trazer a expectativa de gols de ambas as equipes. Vai trazer um mosaico muito legal aqui do CS. Qual que são as probabilidades do CS? Aqui tudo gratuito. Por exemplo, 1-1, 11%. 1-0, né? Aqui, ó. 1-0, 11%. 3-2, né? 2,9%. E outra coisa interessante é isso aqui, ó.
Por exemplo, o mercado está abrindo esse back, ó, 1,62 e o lay é 1,64. Mas qual que é a odd justa para ele? 1,72. Pô, então não está com uma odd justa. Esse aqui é um site extremamente confiável, tá, pessoal? Vocês precisam ter aí anotadinho para vocês. Então, se eu pego esse jogo aqui da Escócia, é da Escócia, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver se consigo copiar. Deixa eu ver se eu acho esse jogo. Pronto. É um jogo hoje que vai começar é da Escócia, né? Ó, o que ele fala aqui, ó? A 1,62. Só que, pelo site do Clube Elo, uma odd justa, né? Seria a 1,72 para o home. Isso também te abre um pouquinho, né? Para você ficar um pouquinho esperto ali. Mas não é que não tenha valor, mas para ligar ali um alerta para você, tá? Um alerta amarelinho, verdinho, vermelhinho, desculpa, amarelinho, vermelhinho. Mas é um site muito legal. Depois eu vou deixar aqui para vocês explorarem esse site, tá? Muito bacana mesmo. E aqui vai dar a dedicação de cada um, né? Aqui a ideia é vocês se dedicarem. A gente tem, igual eu falo pra vocês têm milhares de vídeos aí no YouTube, milhares de vídeos gratuitos que falam sobre back favorito, sobre mercado de gols, vários. Muito bacana mesmo. E eu tô deixando aqui minha contribuição para vocês. Bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Então vamos voltar aqui, ó. Voltar pro slide, tá? Aqui eu vou dar. Agora o que eu falo para vocês sobre leitura de mercado? Quando eu falo leitura de mercado, desculpa, leitura visual, tá? Não tá aqui, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre leitura visual. Quando a gente fala sobre leitura visual, não tenho como eu competir com a pessoa, às vezes tem uns caras que estudam muito a leitura visual e o cara é muito fera. Então o cara vai conhecer ali, ó, 4-4-3, ó, o time quando joga em 4-4-2, ele não é muito bom, quando ele joga com essa configuração de escalação, e é isso, esse tal volante aqui, ele não consegue receber muito bem a bola, ele precisa girar, enfim. Isso é importante? É importante. Isso é agregador? Tudo que é conhecimento é agregador, pelo amor de Deus. Quanto mais você aprender, melhor ainda para você, porque conhecimento é libertador. Conhecimento te abre portas para mundos que você ainda não conhece. E conhecimento ninguém te tira. Ponto. Esse é o clássico, tá? Mas eu não busco isso. Eu busco conhecer as equipes, eu busco conhecer espaços dentro de campo. Então, se eu for analisar assim, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu deixei aqui, eu até vou ler para vocês, ó, alguns critérios que analisamos no live. Esses são alguns critérios que analisamos no live. Primeiro, né, voltando lá, conhecer as equipes, isso é inevitável. Você precisa conhecer as equipes, gente. Não tem como. Você precisa conhecer. A equipe está marcando só por zona ou marcando pressão com as linhas avançadas, né? O que seria isso? A equipe está marcando só por zonas ou com linhas avançadas? Ou seja, ela está marcando só ali entre a intermediária, meio de campo, ou ela está avançando as suas linhas, marcando pressão lá em cima na saída de jogada de bola dos zagueiros adversários? Ela tá tentando forçar o adversário a dar chutão. E aí, consequentemente, o que ela faz? Então, conseguindo recuperar a segunda bola. E ela consegue o quê? Recuperar a segunda bola. Então, isso é um fator muito importante para você estar no back. Tá marcando pressão? Tá marcando pressão. O adversário tá dando chutão, porque não tá conseguindo sair tocando a bola? Tá. E o meu time que eu estou no back, tá recuperando a segunda, tá conseguindo recuperar a segunda bola? Tá. Pô, que legal. E quando recupera, consegue partir para a construção de ataque, isso é importante, né? Ele recuperou a segunda bola. Tá conseguindo atacar, criar jogadas para um possível gol? Ou ele recupera a segunda bola e perde. Puta, recuperou a segunda bola, foi tocar, tá errando o passe. Não, ele tá recuperando a segunda bola e tá conseguindo ali, ó. Jogo vertical, penetração dentro da área, tá conseguindo. Pô, legal. A equipe está chutando no gol e qual o grau de dificuldade desse chute? Isso aqui é muito importante. Porque às vezes eu tenho uma equipe que tem muita qualidade, que ela, cara, não pode esperar que ela
chute 3, 4 vezes no gol. Não tem como eu esperar isso. Às vezes um chute é gol. Mas como que está sendo essa recuperação? Ela está conseguindo avançar? Está conseguindo criar boas jogadas? Está conseguindo cruzar? E tá, pum, quase. Se tivesse tocado um pouquinho ali para trás, quase. O gol, o eventual, né? O evento gol, ele é uma sequência de atos que precisam ser repetidos. Não adianta eu chegar numa área, não adianta o meu time chegar na área uma vez a cada 6 minutos. Precisa de uma sequência de atos, precisa de uma sequência, tá? Está tendo volume ofensivo, ou seja, está chegando com volume ofensivo legal, está chegando com jogadores, o meio de campo está chegando legal, está sufocando a equipe adversária para conseguir fazer o gol. O goleiro às vezes está sendo chutão, isso é importante. O time que eu estou back, remate no gol, chute no gol, foi para fora, o goleiro defendeu, tal. Na hora de sair esse goleiro, ele sai tocando a bola ali pro zagueiro, ele sai com o chutão. O ideal é ele sair com o chutão. Por quê? Porque é a facilidade de eu conseguir recuperar essa segunda bola. Opa. O que não pode acontecer? Isso é muito importante. O que não pode acontecer? A equipe favorita não pode estar sofrendo contra-ataques. Lembra? Costumo falar que um back favorito ele é construído ao longo do primeiro tempo. Eu quero dizer isso para vocês é o seguinte. O time começou bem. Vamos pegar lá o exemplo nosso do Arsenal. O Arsenal começou bem contra o West Ham. 3 minutos de jogo. Puta, tá legal. Vou entrar. Quero me antecipar o mercado. Vou entrar. Entrei. Back Arsenal. Você nem esperou algum contra-ataque do West Ham e como o Arsenal ia neutralizar esses contra-ataques. E aí, numa besteira dessa, você toma um gol contra a sua posição porque você foi afobado. Calma. Espere um contra-ataque da equipe adversária para ver como que o Arsenal se comporta. É que ele é construído ao longo do primeiro tempo, não é qualquer. Vou entrar, entrou. Calma, vai com calma. Uma sequência de bolas paradas, escanteios ou falta próxima à área. Isso aqui eu odeio. Ou seja, teve um escanteio, é momento de fechar a operação. Tem que conhecer. Pô, meu time é muito forte de bola de defesa de bola parada. Não, meu time não é muito bom em escanteio. A defesa dele não é muito legal. Eles sofrem gols de bola parada. Pô, então. Escanteio, sai da operação. Depois eu volto de novo. Isso é muito importante. Essa sequência de bola parada, falta, próxima área, pô, não tá legal. É só mais o jogo, vou mudar a minha posição. Tá? Tomar cuidado com os perigos não aparentes. O que seriam esses perigos não aparentes? Sabe aqueles contra-ataques, né? Perigos relativos? Ali no fundo, ali no. Ali, não na área, mas ali no meio de campo. São os perigos ali que, putz, quase saiu um contra-ataque. Profundidade, quando o lateral corre, assim, puta, se o lateral passasse ali e recebesse essa bola quase. Então tome cuidado com esses quase, porque uma hora a bola chega e você pode tomar um gol contra a sua posição. Então tome cuidado, tá? Posse de bola com alternância. Aqui eu também não gosto, toma cuidado com isso. Uma hora a posse de bola tá com o Arsenal, outra posse de bola tá com o West Ham, uma hora tá com o Arsenal, outra hora tá com o West Ham. Então tome cuidado com essas alternâncias, isso não é legal. E agora aqui um conselho, tá? Quando a gente fala de um back favorito, cara, ele precisa ser sereno, pelo amor de Deus, ele precisa ser sereno. Você não pode entrar num back super favorito e seu coração começar a pulsar. Ai, meu Deus do céu, eu entrei. Calma. Uma. Quando isso acontece, ou você está com gestão errada, ou você não está sabendo o que você está fazendo. Inevitável isso. O back ele é sereno. Quando você toma um gol contra a sua posição, ele tem que continuar sendo sereno. Você, puta, meu, eu fiz de tudo. Tava com padrão. Tava sensacional. Tomei o gol contra a minha posição, por quê? Porque a variância ela sempre anda do seu lado. Mas com esse comportamento, eu aplicando ele a longo prazo, pô, eu com certeza vou ser lucrativo. Então espera, só foi mais um jogo. O hedge não se resume em um dia, nem em um mês.
nem numa semana, e muito menos em um mês. Tá? Outra coisa, back favorito se constrói no decorrer do jogo. Falei pra vocês, o back favorito ele se constrói no decorrer do primeiro tempo. Então não seja ansioso, espere. Como o time está se comportando? Vamos pegar de novo o Arsenal. Como o Arsenal está se comportando? Ele é um time que está jogando esperando só os contra-ataques, está deixando o West Ham com a bola e está buscando só os contra-ataques. Ou ele é um time que está propondo a jogada, sufocando um pouco o West Ham para tentar abrir o placar o mais rápido possível, neutralizando os contra-ataques do West Ham, recuperando essa segunda bola, tendo profundidade, tentando criar jogadas, tendo arremates no gol. Tá? E tente se especializar, e eu volto novamente, tá? E tente se especializar em faixa de odds, que cai nesse consenso que eu falei para vocês. Aqui, ó, que são as faixas de odds. O mercado ele se movimenta de uma forma diferente, que eu tenho um super favorito. O mercado se movimenta de uma forma diferente, que eu tenho um favorito forte. E o mercado se movimenta de uma forma diferente quando eu tenho um favorito fraco. E o mercado também se movimenta quando eu tenho uma odd, um favorito por odd, que é o caso do Arsenal. Por que eu falo isso pra vocês? Porque assim, ó, vamos lá. Vou voltar no jogo do Arsenal aqui, ó. Jogo do Arsenal. Opa, não foi, né? Acho que errado. Arsenal. Por quê? Porque aqui eu tenho um favorito, que eu falei que eu tenho um favorito por odd, 2,24. Ou seja, para essa odd cair, o Arsenal tem que estar com posse de bola, neutralizando, sufocando, né? Abafando ali o West Ham, recuperando essa segunda bola. Você está criando jogadas de profundidades ou pelo meio de campo e conseguindo um arremate no gol. E aí vai fazer o quê? Essa odd ela vai cair. Aí, beleza. Agora, caso o contrário isso não aconteça, eu tenho margem para correção nesse lay Arsenal. Por quê? Porque caso o West Ham ele faça algum contra-ataque um pouquinho mais perigoso, o mercado não tem paciência aqui com esse 2,20, com esse 2,26, 2,24, né? Ele vai subir, porque o mercado ele vai ficar o quê? Ele vai ficar muito na oscilação. Então, qualquer ataque um pouco mais trabalhoso, um pouco mais perigoso do West Ham, o mercado não vai ter tanta paciência. Ele vai corrigir. Ele vai subir 4, 6 ticks, depois ele volta a descer, depois ele volta a subir, depois ele volta a descer. Entendeu? Então, é isso que você precisa se especializar. Como você faz isso? Cara, analisando o mercado. Não tem como a gente passar tudo aqui. Você tem que precisar analisar o mercado. Aqui a gente dá alguns insights, algumas métricas para vocês, mas você precisa analisar o mercado. Precisa voltar tudo que eu falei aqui, ó, né? Voltar aqui, ó. Precisa analisar tudo que a gente comentou, que a gente conversou aqui, né? Um back favorito, 3 ligas, conhecer as equipes, né? Falei. Conhecer as equipes, seus titulares, como joga em casa, como joga fora, né? Conhecer aqui os pontos fracos, os pontos fortes, entender o range de odd, como que, por exemplo, o Arsenal jogando em casa com range de odd de 1,30, o mercado vai segurar mais, porque o mercado acredita mais no Arsenal. E quem que é seu adversário? O adversário é um time que sofre muitos gols, é um time que está lá embaixo na classificação. Tudo isso você vai criando no seu portfólio, tudo isso você vai criando na sua pré-análise. Mas basta você ter que pensar, né? Tem que enxergar em cima do armário ali e ver o mercado ali embaixo. Você tem que masterizar algumas coisas na sua cabeça. Tem que saber muito bem o risco-retorno que a gente conversou, sobre a leitura numérica, leitura de mercado. São coisas que você vai aprendendo ao decorrer do tempo, mas basta você sentar o bumbum na cadeira, pegar um caderno, um lápis, uma caneta e começar a anotar. As pessoas acham que aqui é, né? Não é, cara. Tem muito estudo, muita dedicação. A pós-esportiva é uma coisa muito séria.
Se você quer ser lucrativo, ter consistência a longo prazo, você tem que dar um tempo para você, primeiramente. Tempo de estudo. O dinheiro é uma consequência dos seus esforços. Não pense no dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. O dinheiro vai aparecer naturalmente pelos seus esforços, pela sua dedicação, pelos seus estudos. Bom, é isso que a gente tem que pensar. Beleza, pessoal, acho que eu quis falar tudo que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? É uma coisa mais agregadora para vocês aí, para tentar ajudar todos, né? Vamos trazer mais vídeos depois. Vamos tentar depois falar um pouco de over também, um pouco sobre o mercado de over. Também se comporte de uma forma diferente, tá? Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like lá, que isso nos fortalece demais a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos para você. Beleza? Tamo junto e até mais.